Agora é o seguinte, a gente vai falar de um assunto super importante e poucas vezes a gente falou sobre isso aqui no Você Bonita. Eu acho que tem muita gente passando pelo problema ou com dúvidas. Até porque, pelo que eu dei lendo, dando uma olhada, glaucoma pode acontecer com pessoas jovens. Você sabe mais ou menos o que é? Você sabe quais são os sintomas, o que acontece? Então, quer participar? Pode mandar no Twitter, @Carol_Minhoto, ou no vocebonita@tvgazeta.com.br. E a gente recebe para falar de glaucoma hoje o oftalmologista Dr. Everton Silva. Tudo bem? Tudo bem. Como vai? Seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, pra gente falar de glaucoma, eu andei dando uma olhada e é uma coisa meio que surpreende, né? Porque o glaucoma em si não é exatamente uma doença. O que é o glaucoma? Ele pode ser a junção de vários problemas? Na verdade, assim, o glaucoma, por definição, né? O que a gente entende? O glaucoma é uma neuropatia óptica. Para o pessoal de casa entender, é uma doença do nervo óptico. Tá? Então, é uma doença que causa uma perda visual progressiva, uma doença crônica, né? E a visão ela vai diminuindo, a pessoa não vai percebendo e irreversível. Né? E onde o principal fator de risco para acontecer é a pressão intraocular alta. Ah, entendi. Então, assim, se a gente for falar dos principais sintomas do glaucoma, é a mudança desse campo visual. Perfeito. A pessoa começa a perder a visão. O grande problema, assim, você tocou num assunto importante. O glaucoma, existem vários tipos, né? Várias classificações. Existe o tipo que tem sintomas mais agudos, mas que eles não são tão frequentes, né? O mais frequente, que a gente chama de glaucoma crônico simples, ele é totalmente assintomático. A pessoa não percebe. E quando ela chega no consultório com a queixa, normalmente ela já tem 70% do nervo óptico já comprometido. Nossa. E aí ela correria para tentar reverter. Né? Na verdade, você não reverte, né? Uma vez que você tem uma lesão de tecido nervoso, a mesma coisa pensando num AVC, né? Um acidente cerebral vascular, um derrame, né? A pessoa tem, às vezes ela fica com aquela sequela motora, enfim. Né? Então, o glaucoma, como é uma lesão de tecido nervoso, do nervo, não tem reversão. Né? Então, a gente consegue controlar a doença e manter essa pessoa com uma qualidade de vida melhor. Meu Deus, eu não sabia que podia ter, então, uma situação que a pessoa não tivesse sintoma nenhum. Sintoma nenhum. Quando ela vai perceber, muitos casos, às vezes chega no consultório. Ela pode, inclusive, descobrir um glaucoma, então, numa consulta de rotina? Sem dúvida. Num check-up, assim? É muito comum. Sério? Olha, gente, isso é assustador. Vamos fazer o seguinte, a gente tem umas imagens para ilustrar, para a gente entender como que isso acontece, até para ver se as pessoas aí de casa para participarem. Isso, legal. E aí, o que mostra essa primeira imagem? Bom, para a gente ilustrar melhor, vamos imaginar que a gente vai pegar um olho, tá? E vamos cortar ele no meio e vamos olhar ele por dentro. Então, essa imagem de cima é o que a gente vai ver. Lógico, isso é esquemático, né? E a partir daí a gente vai dividir o olho em dois, tá? Então, essa parte da frente, onde tem essa bolinha branca ali que está escrito cristalino, né? Dali para frente nós vamos chamar de segmento anterior. Tá? E dali para trás, né? Onde está aquela escrito mácula, nervo óptico, segmento posterior. Tá bom? Então, dentro do olho a gente tem um líquido que circula que chama humor aquoso. Tá? Ele é produzido ali naquele lugarzinho que está escrito corpo ciliar e músculo. Tá? Ele é produzido ali, ele circula por trás da íris, que é o tecido que dá a coloração dos olhos, né? Passa ali na frente do cristalino e vai ser reabsorvido em pequenos canais que existem ali na parte da frente da íris, tá? Existe um nome, né? O que chama trabeculado. E é esse líquido que pode causar uma pressão? Pois é. O equilíbrio entre a produção e o escoamento desse líquido do humor aquoso é que vai determinar a pressão ocular. Quando a gente encontra uma situação, e aí determinado por fator genético, tá? Ou, eventualmente, medicamentoso, paciente que usa alguns tipos de colírio, né? Principalmente colírios à base de cortisona, né? Que usa indiscriminadamente ou tem que usar de maneira crônica porque precisa, ou, eventualmente, porque teve algum problema, algum tipo de inflamação ocular, um glaucoma secundário, uma inflamação, né? A gente tem uma situação que esse humor aquoso ele vai ser drenado de maneira mais devagar, né? Ele não vai ser drenado como ele deveria. Então você tem um desequilíbrio. É como se ele se acumulasse. Perfeito. Você tem um aumento de produção, diminuição de escoamento, né? Perdão. E aí você vai ter um aumento da pressão intraocular.
Olha só. Agora, você citou o fator genético. Então, nesse caso, numa consulta, mesmo que seja de rotina, é importante que o paciente diga se alguém na família já teve glaucoma. Perfeito. É muito importante saber se tem caso na família de glaucoma ou, eventualmente, porque às vezes a pessoa tem, não sabe, caso de cegueira na família que não sabe por quê, né? Parentes próximos, né? Então, é importante sempre estar atento a isso, porque existe um fator genético correlacionado. E dentro daquele que a gente estava explicando, quando você tem um aumento de pressão ali, essa pressão vai ser transmitida para a parte posterior do olho, para o segmento posterior. O sangue que está chegando no nervo óptico, ele vai encontrar uma resistência para levar o oxigênio para as células do nervo. Tá? E isso vai fazer com que as fibras, as células começam a sofrer um processo de morte celular e a pessoa vai perdendo... E aí, por isso, ela vai perdendo a visão? Isso, vai perdendo a visão por causa disso, que é o nosso segundo quadrinho ali depois que a gente... Então, vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho, já volto para a gente continuar, porque, além, claro, o doutor já explicou que não tem reversão, mas a gente tem que saber, enfim, se com uma cirurgia, se tem algum jeito da pessoa, disso não aumentar, porque como você falou, a visão vai diminuindo devagarinho. Exatamente. Ou é muito rápido? Não, é uma perda visual progressiva, né? Em um ano, por exemplo? Ela pode, dependendo da pressão intraocular, ela pode perder bastante de visão. Mas normalmente acontece, como é uma doença crônica, ela vai perdendo... O que me chamou muita atenção é o seguinte... até pelas pesquisas e pelo que você falou, se é algo que acontece ligado a essa pressão nos olhos, pode acometer pessoas jovens. Pode. Hoje, tem como a gente dizer assim, você comentou, as pessoas que acabam usando por muito tempo algum tipo de medicamento, ou que tem alguém na família que já tenha passado pelo problema, e algumas pessoas que fazem o uso de colírio, né? De pingar mesmo alguma coisa. Isso acaba sendo perigoso? Sem dúvida. Uso, assim... Porque tem gente que pinga todo dia. É interessante, assim, é importante a gente falar que colírio é uma medicação, é um remédio. Então, é importante você ter uma orientação médica para pingar. Mesmo colírio lubrificante. Que é aquele que não tem... Que teoricamente não teria remédio. Contraindicação, nem efeito colateral, as lágrimas artificiais. Mas existem colírios anti-inflamatórios, principalmente da base de cortisona, que sabidamente aumentam a pressão intraocular e podem provocar um glaucoma secundário a isso, né? Fora outras coisas que elas podem causar, né? Aumento de incidência de catarata, tudo isso. Então, é importante tomar cuidado com... Usar só com orientação médica alguém que esteja passando por algum problema. Perfeito. Né? Nada, porque tem gente que é viciada, já vi isso. Tem ali na bolsa e toda hora pinga, toda hora. Exatamente. Não Até pode, mesmo quando a gente prescreve e a pessoa tem uma patologia ocular, a gente prescreve o colírio, às vezes precisa de um colírio de cortisona, melhora e a pessoa guarda aquele colírio, ele é tão bom que eu vou deixar ele na bolsa. Ele começa a usar e quando vai ver a pressão do olho, vai lá para cima e começa a ter o problema. Quando a gente fala de pressão do olho, a única coisa que esse paciente sente é que a visão vai diminuindo ou sente dores, dá dor de cabeça, tem algum outro sintoma? Depende do glaucoma, né? Existem, por exemplo, vamos simplificando assim, o glaucoma agudo, onde a pressão ocular aumenta de uma maneira abrupta, né? Então a pessoa está lá fazendo, de repente tem um aumento de pressão ocular, ela vai sentir dor, olho vermelho, a visão embaça, náusea, vômito, aí é uma emergência oftalmológica, tá? Não é o mais comum. O glaucoma crônico, esse que é o mais comum que a gente vê, a pressão ela vai aumentando muito devagarzinho, né? Então, o olho, ele vai adaptando aquela pressão, então normalmente não causa dor. Então, normalmente ela procura por baixa de acuidade visual, porque perdeu visão. Que nota que tem alguma coisa estranha. Porque esses sintomas podem ser confundidos com outras coisas, sem dúvida, né? A tontura e tudo mais. Sem dúvida. Agora, para você diagnosticar que é glaucoma, é só no consultório fazendo aí, examinando mesmo o olho? O exame oftalmológico, né? O exame de pressão intraocular, visualização do nervo óptico, porque ele começa a adquirir algumas características que você olha e você consegue ver, e a partir daí, chegando
assim, achando que ele tem glaucoma, numa hipótese diagnóstica, você lança a mão de outros exames complementares que você vai utilizar para chegar no diagnóstico e poder tratar da melhor maneira possível. Perfeito. Vamos então colocar a nossa próxima imagem? A gente tem mais uma imagem para ilustrar, que é aí o segundo passo da nossa explicação para a gente entender como isso acontece. Quem quiser mandar perguntinha, eu vou pegar, tá? Porque deve ter muita gente aí se identificando com o assunto, mas não é para se assustar. Ai, Carol, eu senti que minha visão diminuiu, será que eu tô com glaucoma? Calma, não é? A intenção não é assustar, mas claro que você possa procurar uma orientação, né, para saber se está tudo bem. Vamos colocar então a próxima imagem para a gente acompanhar aí na tela. Olha lá. Então ali você está vendo 4 quadrinhos com a mesma paisagem, né? Então ali o primeiro quadrinho que a gente seria de uma visão normal, né? Ali já são estágios iniciais do glaucoma, né? Você vê que a pessoa já não enxerga total, e esse é o grande problema. As primeiras fibras do nervo que vão morrendo são as fibras responsáveis pela visão periférica. Imaginando que a gente tem um campo de visão de 180 graus, a gente começa a perder a periferia. E a pessoa não percebe. Laterais. Isso, por quê? Porque a visão central é normal. Né? E aí a periferia vai fechando e a gente vai ficando com uma visão apenas central, que a gente chama de um campo tubular, é como se a pessoa estivesse enxergando através de um tubo, né? E aí depois, quando o resto das fibras acabam morrendo ou sofrendo o processo, né, acaba perdendo totalmente. Perdendo totalmente a visão. Agora, o que pode ser feito para que a pessoa não perca totalmente a visão? É possível bloquear esse avanço do glaucoma? Exatamente, você tem o controle, né? E hoje em dia a gente consegue controlar os pacientes. Lógico, existem casos de controle mais difíceis, né? Então, tem casos que são um pouquinho mais complicados, mas no geral se controla-se bem, né? Onde a gente consegue agir na pressão intraocular, né? Com medicamento, colírios que vão abaixar essa pressão ocular com diversos mecanismos que eles vão, né? Mas normalmente o primeiro tratamento que a gente usa é o medicamentoso, é colírio hipotensor que baixa a pressão do olho. Não é direto, então, não é um processo cirúrgico? Não. Nesse caso, não tem o que fazer. A gente começa a tratar glaucoma sempre clinicamente. Colírio. Um tipo de colírio associa 2, 3, 4 colírios para tentar deixar essa pressão, a pressão da pessoa que a gente diz pressão-alvo. Tá? Que a gente quer que fique mantendo dessa forma para garantir que o nervo dela não altere. Entendi. Né? Agora, em casos mais avançados, em que precisa de um tratamento mais que heróico, né? Vamos dizer assim, aí a gente opta pela cirurgia filtrante para diminuir a pressão. Para diminuir a pressão. Então tem ainda uma chance da cirurgia. Existe tratamento cirúrgico, mas ele a gente faz depois de tentar do clínico. Entendi. Tá? E é para o resto da vida, né? Sempre. Normalmente. A pessoa, depois que descobre, tem que ter um cuidado. A não ser que tenha um glaucoma temporário, né? Secundário a algum outro problema, o tratamento normalmente dura a vida toda. Olha só, e as consultas periódicas também, né? E a gente nem para, né, às vezes, para pensar e tem que dar valor, tem que consultar mesmo o oftalmo. A gente pode dizer que existem mais homens ou mulheres que acabam tendo a doença? Na verdade, assim, não existe uma predisposição por sexo, né? Mas a gente é sabido que pacientes orientais, né? E também da raça negra tem mais predisposição a desenvolver, né? Mas o importante, eu acho que é isso, a gente lembrar do histórico familiar, né? E isso que você falou de indivíduos jovens, né? Pelo menos, para quem nunca histórico, pelo menos uma medida de pressão ocular anual, né? A partir até dos 35 anos. Existem os glaucomas juvenis, né? Que para pessoas mais idosas, mais novas, mas normalmente 35 anos. Com o histórico familiar, às vezes a gente pede de 4 em 4 meses uma medida de pressão intraocular. E como que é feita essa medida de pressão? Através de um aparelho, né? Um tonômetro que a gente chama, e a gente consegue, através de um sistemazinho que chama de aplanação, aferir essa pressão. Olha só, que interessante. Não dói? Não, indolor, pingado colírio anestésico, a pessoa... Eu pergunto tudo, né, gente? Tranquilo. O negócio já vou direto. Dói, não? Porque a gente tem que saber que muita gente deixa de fazer, às vezes, esse tipo de exame porque tem medo. Então, a gente já fala aqui, não dói, então pode fazer. Deixa eu aproveitar e fazer uma perguntinha do Adriano. Achei interessante. Ele pergunta o seguinte: o glaucoma se evidencia também por manchas amareladas na esclerótica? Ou não? Na esclera, né? Não. Acho que é isso. A esclera é a parte branca do olho. É a parte branca do olho. Isso também chamava-se antes de esclerótica, hoje em esclera. Mas não costuma causar manchas, sintomas de
visuais, assim, que você olha e vê, olha e fala, ai, parece que ele... Não é isso, precisa passar pela consulta. É pressão mesmo. Certo. Pressão. Edinaldo, um beijo para você. Minha mãe tem glaucoma e catarata e vai fazer uma cirurgia de fasectomia e trabeculotomia. Isso, trabeculotomia. Trabeculotomia. Ele pergunta como é a cirurgia. Na verdade, é uma cirurgia combinada, né? Que a gente usa. Possível, então? É possível, você opera a catarata e também faz a cirurgia do glaucoma no mesmo tempo, né? Como que é a cirurgia tecnicamente, quer dizer, é muito difícil explicar, você tem que tirar o cristalino, normalmente se coloca uma lente intraocular e faz uma derivaçãozinha naquela região para o humor aquoso escoar melhor e a pressão diminuir, né? Mas ela deve ter um caso cuja indicação é para isso, então... Tranquilo. Não tem problema. Então é possível cuidar da catarata e do glaucoma? Quando você tem a situação, sim. Dos dois. Então é possível ter os dois também, né? Sim, sem dúvida. Olha só. Deixa eu fazer mais uma perguntinha que essa é boa da Valéria. Valéria, um beijo pra você. Muita gente pode ter esse mesmo sintoma. Boa tarde. Sinto meu olho esquerdo pulsar muito. Isso tem alguma coisa a ver com glaucoma? Aquela coisa que a gente sempre parece, né, que tá, enfim... É uma dúvida muito comum. Uma tremedeirinha, né? É uma dúvida muito comum. Que as pessoas têm. Eu tô sentindo uma dor, uma pulsação... Geralmente não, mas se está sentindo qualquer coisa diferente, com visão, com o olho, é bom passar para fazer uma avaliação, né? Às vezes é só ali o nervo mesmo que está pulsando, alguma coisa assim. De repente o estresse, a pálpebra mesmo que está com alguma pulsação e a pessoa acha que é a pressão que está elevada, mas na dúvida procure, né? Cada vez mais a gente orienta, faça um check-up, né? Empresas hoje procuram para fazer check-up nos consultórios, então é importante a gente sempre lembrar também da saúde ocular. Com certeza. Aliás, para fechar, a gente pode encontrar alguma relação das pessoas que já têm algum problema de visão, que tem que usar lente, enfim, tem que usar grau, com o glaucoma ou não tem relação? Pode existir. É uma coisa um pouquinho mais específica, né? Mas, por exemplo, pacientes que têm uma hipermetropia um pouquinho mais alta tendem a ter algum tipo de glaucoma. Pacientes, por exemplo, que usam algumas medicações para determinadas doenças sistêmicas também pode ter um risco maior de desenvolver. Então, e pacientes que não têm, nunca apresentaram absolutamente nenhum problema, de repente pode ter qualquer podem desenvolver. Pode. Então, gente, o que eu acho que é importante, já que a gente conhecer um pouco mais sobre o glaucoma, não só passar pela consulta, então fazer o check-up. Check-up anual. Check-up anual é o que vocês ideal de 6 em 6 meses, né? Mas isso é correria, passa rápido, pelo menos uma vez por ano, lembrar do oftalmologista aí. Com certeza. Fazer aí aquele exame que ainda se chama fundo de olho? Fundo de olho. Tem que fazer, que é o... né, isso, perfeito. Da exame consulta, completo, o exame né? completo. Exame de óculos, de grau, pressão intraocular, fundo de olho. E aí, a partir daí, os demais. É isso aí, gente. Vale a pena. Eu vou passar para vocês o site lá da clínica, que é o www.umani.com.br, umani.com.br. O telefone é o 0 operadora 11 3045 1300, 3045 1300. Quem tiver dúvidas pode entrar em contato. Importantíssimo, consulte sempre o seu oftalmo, gente. Isso é, olha, primordial. Às vezes a gente tem vários problemas aí no dia a dia, quando a gente vai ver, é algum problema ligado à nossa visão, né? E acaba passando batido e isso pode piorar, principalmente nesse caso do glaucoma. Vale a pena fazer o check-up. Obrigada, viu? Até a próxima, te espero. Beijo, até a próxima.